Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar aqui uma jornada e baseada nesse livro aqui, Traumas do pastor Eurípides Mendes, tá bom? Feridas emocionais, aconselhamentos e restauração. Cada vídeo desse será um capítulo desse livro lido por mim e também compartilhado com algumas coisas a qual eu entender necessário. E nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cura emocional. A primeira pergunta que esse livro nos faz e nos ensina é: o que é cura emocional? Cura emocional é a cura do ser interior. Primeiro, é a cura da mente, é a cura dos sentimentos, é a cura das lembranças. Então, a cura emocional, ela se baseia na cura desses três pontos aqui. Primeiro, vamos lá: mente, sentimentos e lembranças. Aquilo que passamos, os traumas que nós enfrentamos em nossa vida, ficam registrados exatamente aqui, nas lembranças, nos sentimentos e na nossa mente. E é justamente nesse lugar que nós precisamos de cura. E o que é a cura emocional? É a renovação da nossa mente. É por isso que nós precisamos muito da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós podemos renovar a nossa mente pelo conhecimento da palavra. Então, quando nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos renovando a nossa mente. Então, a cura interior, ela só é possível de fato e de verdade, sem resquícios, através da palavra de Deus. É ela que nos mostra quem somos, o que podemos e aonde vamos chegar. Então, cura interior é a cura da mente, dos sentimentos e das emoções, e ela acontece por meio da renovação da vossa mente. Bom, então nós continuamos aqui, falamos que nós somos um ser tricotômico. Você precisa entender o que é a tricotomia do homem, que é o corpo, a alma e o espírito. Na verdade, o que o texto nos fala é que nós somos espírito, alma e corpo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então vamos lá. Você não é um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Você é um espírito. Você é um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente. Então nós precisamos entender primeiramente isso. O espiritual, ele vem acima de todas as coisas. E vamos entender cada uma delas. O que é o espiritual, o nosso espírito? O que seria isso? É a nossa comunicação com Deus. O nosso espírito, ele é responsável pelo quê? Pela nossa comunicação com Deus. Diferentemente do corpo. O corpo é a nossa casa humana, é a nossa carne, a nossa matéria. E assim como nós cuidamos da nossa casa, nós também temos que cuidar do nosso corpo. E a alma? A alma é o nosso eu. É a sede das vontades, das emoções, das decisões e das escolhas. É quem verdadeiramente você é, está na sua alma. O mais interessante é que existe uma palavra que é psique, que significa parte interna invisível. Essa é a sua alma. A alma é considerada a sede das emoções. Ela trabalha no campo da mente humana. Ao nos despertar, veja isso, sensações emotivas, prazer, alegria, tristeza, isso tudo é o que a nossa alma faz conosco. E o mais interessante é que então o nosso espírito é a sede do relacionamento com Deus, nosso corpo é a nossa matéria e a nossa alma é a sede das emoções. E é aí que nós precisamos de cura. A Bíblia afirma que precisamos aprender a lidar com os sentimentos de forma saudável. A cura interior é quando eu e você, nós conseguimos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções de maneira saudável, né? Sem perca de controle, sem
existem pessoas que não conseguem lidar com os sentimentos, elas entram em crise, entram em pânico, entram em paranoia. Então, a cura interior é quando você consegue lidar com os sentimentos, com as crises, com as dores, de uma maneira muito saudável. Você conhece alguém que não sabe lidar com crises, que não sabe lidar com dores? Essa pessoa está precisando de cura no seu interior. Então, assim, você precisa entender também a diferença entre sentimentos e emoções. Sentimentos é uma coisa, emoção são outra. Por exemplo, as emoções são o quê? Respostas orgânicas intensas de curta duração. Quando você passa algo, você tem algo ali, você sente de repente uma raiva, você sente um medo, você sente ali, isso são as emoções. Agora o sentimento não, os sentimentos eles já são um processo mental avaliativo e duradouro, é algo que permanece com você, você não sente só em um momento, você vai levando aquilo ao longo da vida, tá? As emoções, elas são reações imediatas a um estímulo, ela depende que alguma coisa aconteça, e ela depende muito da relação com o mundo exterior para existir. Os sentimentos não, eles são independentes. Os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa, enquanto as emoções podem ser observadas pelos outros. Os sentimentos é aquilo que você carrega dentro de você, guardado, aí que ninguém sabe, mas existe aqui dentro de você, e sem você perceber afeta a sua vida completamente. Então essa é a diferença de sentimentos para emoções. E como nasce então um sentimento adoecido? Você já se perguntou isso? Uma emoção pode se tornar um sentimento adoecido quando é experimentada de forma prolongada e intensa, muitas das vezes associada a um evento traumático. Isso significa que se uma emoção forte como a raiva, tristeza for sentida por muito tempo e de forma intensa, sem ser devidamente processada ou resolvida, ela pode evoluir para um sentimento negativo, que afeta a saúde mental e emocional. Então, quando você tem aqui uma emoção que se prolonga por muito tempo, ela vai afetar o que? Segundo Eurípides Mendes, vai afetar os seus sentimentos. Então, um sentimento adoecido é uma emoção que se prolongou por muito tempo. Olha só que legal isso. De tanto você passar uma situação, de tanto você passar um trauma, aquilo outro, aquilo agora se tornou um sentimento adoecido em você. É por isso que nós temos que resolver as coisas logo, irmão. Não podemos guardar nada dentro de nós. Se alguém experimenta raiva constante devido a um evento traumático, como uma perda, por exemplo, ou um abuso, essa raiva pode se transformar em um ressentimento crônico. Da mesma forma, a tristeza profunda e prolongada após um trauma pode se transformar em depressão. Então, se você insiste em um sentimento, se você insiste em uma emoção, por muito tempo, se você está passando aquela emoção várias e várias vezes, aquilo vai se tornar um sentimento adoecido. Os traumas e o pecado, como uma mancha que sorrateiramente se espalha, tocam cada aspecto da nossa humanidade, deixando suas marcas em nossos sentimentos. Essa mancha contamina todas as nossas emoções e perturba toda a beleza da criação de Deus em nós. Mas deixa eu falar algo, o livro fala assim, mas há esperança, e o próprio Deus em seu amor oferece-nos as ferramentas de restauração. Ao caminharmos em nosso processo de cura emocional, abrimos espaço para que Deus cure os nossos sentimentos, alinhando-os novamente à sua vontade. O amor do Pai acalma os nossos corações feridos e sua graça restauradora nos guia em direção à restauração.
Esse foi o primeiro capítulo desse livro. Eu separei aqui algumas coisas importantes para falar para você. Próximo vídeo vamos falar sobre o capítulo 2. Aqui nós falamos sobre emoções, sobre sentimentos, sobre corpo, alma e espírito, sobre o que é a cura interior, o que significa ser curado. Espero ter abençoado a sua vida. Vamos prosseguir nesse conhecimento de cura para a nossa alma, para o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe.